Antes de orarmos, eu quero que você respire fundo e permita que seu coração se abra, porque aquilo que você vai ouvir agora não é apenas uma reflexão, é um chamado espiritual. Há momentos na vida em que Deus não apenas sussurra, Ele desperta, Ele alerta, Ele fortalece. E hoje, esta mensagem vem como um lembrete poderoso. Você não está desprotegido, não está sozinho e não está vivendo esta batalha sem cobertura divina. A palavra em Efésios 6:13 nos ensina: tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse versículo não é uma sugestão, é uma convocação. Uma convocação para despertar espiritualmente. Muitas pessoas caminham pela vida achando que tudo é apenas emocional ou físico. Mas a verdade é que desde o momento em que você entregou sua vida a Jesus, você entrou em um campo espiritual real, invisível aos olhos, mas profundamente presente na alma. E por que Deus manda tomar toda a armadura? Porque batalha espiritual não se vence pela metade. Não basta sentir fé, é preciso vestir a fé. Não basta conhecer a verdade, é preciso caminhar nela. Não basta amar a Deus, é preciso permanecer firme quando o inimigo tenta atacar exatamente onde você é mais vulnerável. A armadura é completa porque o ataque também é completo. O inimigo não precisa de uma grande brecha, basta um ponto fraco para tentar abalar seu emocional, sua paz, sua fé, suas convicções. Mas aqui vai a boa notícia. Quando você veste aquilo que vem do alto, nada que vem das trevas prevalece. Se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu tomo a armadura de Deus hoje. A Bíblia deixa claro que estamos vivendo em um campo de batalha espiritual todos os dias, mesmo quando não percebemos. Muitas vezes achamos que estamos enfrentando apenas problemas comuns, um conflito familiar, um medo inesperado, uma preocupação que tira o sono. Mas por trás dessas situações existe uma guerra pela sua fé, pela sua paz e pelo seu propósito. E é por isso que a palavra insiste: vista a armadura antes da batalha começar. Quando você entregou sua vida a Jesus, você se tornou parte do reino de Deus e automaticamente o inimigo passou a enxergar você como um alvo, mas não para temer, para vigiar. Porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te protege. A verdade é que o adversário estuda suas emoções, tenta confundir seus pensamentos, tenta usar suas fraquezas contra você. Ele não luta com pressa, ele luta com estratégia, mas há algo que ele não consegue vencer: uma pessoa revestida pela armadura de Deus. E essa armadura não é simbólica, ela é espiritual, real e se manifesta na sua vida quando você se firma na verdade, quando decide permanecer fiel, quando escolhe confiar mesmo em tempos difíceis. É isso que permite que você permaneça firme no dia mau, porque sim, esse dia chega para todos. Para mim, para você, para qualquer pessoa que busca a Deus. O dia mau pode aparecer como perda, como dor, como dúvida, como um ataque emocional que tenta te derrubar silenciosamente. Mas nada disso tem poder quando você está protegido pelo que vem do alto. Se você crê no cuidado de Deus sobre sua vida, escreva: eu confio no Senhor. Quando a Bíblia fala sobre o dia mau, ela não está falando de algo hipotético. Não é se um dia acontecer, é quando acontecer. Todos nós enfrentamos momentos em que o chão parece desaparecer, quando sentimos que a alma está cansada, quando o coração se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Esses dias chegam silenciosamente ou de forma repentina. Podem vir através de uma perda inesperada, de uma notícia que abala, de um relacionamento que se rompe, de uma fase de ansiedade, de dúvidas que surgem sem aviso, ou até mesmo daquele peso espiritual que tenta te fazer desistir. Mas é exatamente por isso que Deus não quer que você espere o ataque para se preparar. Ele quer que você esteja armado antes da guerra começar. Porque quando a batalha chega, não dá tempo de construir fé, de buscar força, de clamar por entendimento. Tudo isso precisa estar dentro de você antes. E é nesse ponto que muitos se enfraquecem.
acreditam que basta sentir Deus em momentos de paz, mas a fé não cresce apenas nos dias tranquilos. Ela cresce quando você decide permanecer firme, mesmo quando o vento sopra forte. Deus não te chama para viver assustado, mas para viver desperto. Ele não te chama para viver vulnerável, mas para viver protegido. Ele te preparou para resistir, para enfrentar, para vencer. Não sozinho, mas coberto pela presença dele. E quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, algo poderoso acontece. O inimigo perde terreno, ele perde força, ele perde acesso. Porque uma pessoa que permanece firme, mesmo ferida, é uma pessoa que o inferno não consegue derrubar. Se esta palavra está fortalecendo o seu espírito, escreva: Senhor, me ajuda a permanecer firme. A palavra também nos alerta em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Esse versículo não foi escrito para gerar medo, mas para gerar consciência. O inimigo não descansa, não se distrai, não se acomoda. Ele observa, ele analisa, ele tenta encontrar qualquer brecha que possa usar contra você. Ele estuda suas emoções, seus padrões, os momentos em que seu coração está mais fragilizado. Ele sabe exatamente onde atacar. Mas o que muitos esquecem é a segunda parte dessa mensagem espiritual. Quando você está revestido pela armadura de Deus, ele não encontra espaço para agir. Porque quando você se fortalece na verdade, a mentira perde poder. Quando você se firma na fé, a dúvida enfraquece. Quando você guarda seu coração com a justiça de Deus, a acusação não encontra lugar. O inimigo pode rugir, mas não pode tocar em alguém que está guardado sob a cobertura divina. Ele pode tentar intimidar, mas não pode prevalecer contra quem está firmado na rocha. A proteção de Deus não é parcial, não é frágil, não é temporária. Ela é constante e real. E quando você entende isso, seu espírito se levanta. Você começa a perceber que, mesmo nas batalhas mais intensas, nunca esteve desamparado. Há uma proteção invisível te cercando. Há anjos ministrando ao seu redor. Há um Deus que luta por você, mesmo quando você está cansado demais para lutar. Por isso, mantenha-se vigilante, mas não com medo. Vigilante com fé, porque a vitória não está apenas no que você vê, mas no Deus que te guarda em todo o tempo. Se esta verdade tocou seu coração, escreva: eu estou debaixo da proteção de Deus. Um dos maiores segredos da vida espiritual é entender que a palavra de Deus não é apenas defesa, ela também é arma. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não explicou, não debateu, não argumentou, ele respondeu com a Escritura. Cada ataque do inimigo foi silenciado com um "está escrito". Isso nos mostra que a vitória não vem da força humana, mas da verdade eterna. O inimigo trabalha com engano, mas a palavra destrói o engano. Ele trabalha com dúvida, mas a palavra fortalece a fé. Ele trabalha com medo, mas a palavra traz coragem. É por isso que a armadura inclui a espada do Espírito, que é justamente a palavra. Quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, sua mente e seu caminho, o ambiente espiritual muda. Quando você ora baseado nas promessas do Senhor, o invisível responde. Quando você escolhe confiar no que Deus disse, mesmo que sentimentos e circunstâncias digam o contrário, você está empunhando uma arma poderosa. É por isso que fé não é emoção, é decisão. É por isso que confiança não é sensação, é postura. E quando você decide permanecer no que Deus falou, até o inferno reconhece a autoridade que há sobre você. Lembre-se do que está escrito em 2 Tessalonicenses 3,3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Não é você que se guarda sozinho, é o Senhor que te cerca. É Ele quem sela sua mente, quem protege sua alma, quem te sustenta quando suas forças acabam. E quando Ele guarda, ninguém invade. Quando Ele fortalece, ninguém derruba. Quando Ele sustenta, ninguém substitui. Se esta palavra te despertou, comente. A tua palavra é a minha força, Senhor. A presença de Deus não é algo que aparece apenas nos dias bons. Ele não se afasta quando as tempestades chegam, nem se cala quando o coração está apertado. Pelo contrário, é muitas vezes nos dias difíceis que ele se revela de maneira mais profunda.
A verdade é que Deus nunca abandona os seus. E é exatamente isso que ele afirma em Deuteronômio 31, 6. O Senhor, teu Deus, é quem vai contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Essa promessa é um lembrete poderoso de que você nunca enfrenta nada sozinho. Mesmo quando você sente que está caminhando por um vale escuro, Deus está ali. Mesmo quando o medo tenta dominar, Ele permanece ao seu lado. Mesmo quando sua mente diz que não vai conseguir, o Espírito Santo te sustenta silenciosamente. E sabe por que isso importa tanto? Porque muitos acreditam que Deus só está presente quando tudo está bem. Mas Ele não é um Deus de aparências, Ele é um Deus de alianças. Ele segue ao seu lado no vale, no fogo, na perda, no choro, no cansaço. A presença dele não depende do clima, do humor ou da circunstância. É constante, fiel e inabalável. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que, mesmo ferido, você continua. É por isso que, mesmo cansado, você não desiste. Não é coincidência, é cuidado. Não é força humana, é graça. Não é sorte. É Deus te sustentando quando você nem percebe. E quando você lembra disso, o medo diminui, o coração acalma e a fé se levanta. Você percebe que nunca caminhou sozinho, nem por um segundo. Se esta verdade falou com você, escreva nos comentários: Deus está comigo em todo o tempo. Existe um versículo que traz consolo profundo para quem está atravessando dias difíceis. Em Salmos 46, 1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse texto revela algo extraordinário. Deus não é apenas um socorro, Ele é um socorro presente. Ou seja, Ele não demora, não observa de longe, não espera você se recompor. Ele está ali, no exato momento da sua dor, da sua dúvida, da sua luta interna. É por isso que mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda existe um fio de esperança dentro de você. Não é força sua, é a presença de Deus te segurando. Ele é abrigo quando o mundo pesa, escudo quando os ataques vêm, descanso quando a alma se cansa. E muitas vezes, a maior batalha não é contra algo externo, mas dentro de nós. Pensamentos, medos, memórias, cargas que carregamos em silêncio. Mas Deus conhece cada parte sua. Ele sabe o que você sente antes mesmo que consiga expressar. Ele lê lágrimas como orações. Ele entende silêncios como pedidos de socorro. A fé verdadeira não é fingir que está tudo bem. Fé é saber que mesmo quando não está, Deus continua sendo Deus. E Ele continua cuidando, guiando, fortalecendo e reconstruindo cada área da sua vida. Nada que você enfrenta é invisível para o céu. Nada do que te machuca passa despercebido por Deus. Ele está presente e isso muda tudo. O que hoje parece fardo vai se tornar testemunho. O que hoje te enfraquece, amanhã te fortalecerá, porque Deus transforma dor em propósito. Se esta mensagem falou com você, escreva: Deus é o meu refúgio. Quando a palavra diz, e depois de ter feito tudo, permanecer firme, ela está nos ensinando algo profundo sobre a vida espiritual. Permanecer firme não significa nunca vacilar, nunca sentir medo ou nunca enfrentar momentos de fraqueza. Significa não desistir, mesmo quando tudo dentro de você diz que seria mais fácil abandonar a luta. Firmeza não é ausência de dor, é escolha. É decidir continuar crendo quando a lógica diz o contrário. É continuar orando quando a resposta parece distante. É continuar confiando quando o cenário parece impossível. Muita gente acredita que fé é sobre ter força o tempo todo, mas a verdade é que fé real nasce justamente quando nossas forças acabam e nós entregamos o controle a Deus. Permanecer firme é admitir: Senhor, eu sozinho não consigo, mas contigo eu sigo. É nesse momento que a graça te levanta, que o Espírito Santo te fortalece e que Deus age onde você não alcança. E lembre-se, o inimigo não precisa te derrubar completamente para tentar te calar. Às vezes ele tenta apenas te cansar, mas cada vez que você insiste em ficar de pé, cada vez que você declara que ainda confia, o inferno recua.
Porque uma pessoa sustentada por Deus é uma ameaça para as trevas. Por isso, mesmo que o desânimo tente te tocar, mesmo que o cansaço seja grande, permaneça, fique firme, continue avançando. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele completa aquilo que começa. Ele sustenta aquilo que promete. Ele fortalece quem se entrega. Se esta palavra te levantou hoje, escreva: eu escolho permanecer firme em Deus. A armadura espiritual é mais do que um símbolo, é um estilo de vida. Cada parte dela representa uma postura do coração que precisamos carregar todos os dias. Em Efésios 6:14-17, vemos uma instrução completa sobre isso. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nada está ali por acaso. Cada peça existe porque cada uma delas protege uma área vital da nossa vida espiritual. A verdade nos livra de viver enganados por sentimentos e mentiras internas. A justiça guarda o coração de acusações e condenações que o inimigo tenta lançar. A paz mantém nossos passos firmes quando a vida fica turbulenta. A fé apaga dúvidas, medos e ataques invisíveis que querem nos paralisar. A salvação protege nossa mente quando pensamentos negativos tentam tomar o controle. E a palavra, ela é a arma que não apenas defende, mas avança. Ela corta, ilumina e quebra cadeias. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. A Bíblia não diz para vestir parte da armadura, diz para vestir toda. Porque basta um ponto vulnerável para o inimigo tentar atacar. Uma brecha, uma fraqueza ignorada, um pensamento que você deixa passar. É por isso que Deus te orienta a se revestir completamente. Ele conhece suas batalhas antes mesmo de você perceber que elas estão chegando. Quando você vive com a armadura de Deus, você não apenas resiste, você vence, não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você. A presença dele te cobre, te guia e te prepara para cada desafio. Se esta mensagem te despertou, escreva: Senhor, reveste-me com tua armadura. Agora que refletimos sobre cada parte da armadura espiritual, chegamos ao momento mais importante: entregar tudo nas mãos de Deus em oração. Porque a armadura não funciona sem comunhão, sem intimidade e sem dependência do Senhor. É na oração que você recebe força, clareza e proteção. É na oração que Deus te mostra caminhos, acalma tempestades internas e silencia vozes de confusão. E é na oração que a batalha espiritual se vence antes mesmo de começar. Ore assim comigo: Senhor Jesus, Tu és o meu defensor, o meu protetor fiel. Obrigado, porque Teu olhar nunca se afasta de mim. Tu és quem me guarda de dia e de noite, quem se coloca entre mim e todo o mal que tenta se aproximar. Tua palavra em Apocalipse 12:11 declara que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Eu tomo posse dessa verdade hoje. Reveste-me com tua armadura completa. Coloca a verdade nos meus pensamentos, justiça no meu coração, paz nos meus passos, fé na minha postura, salvação na minha mente e a tua palavra como minha arma contra toda mentira do inimigo. Que eu permaneça firme, mesmo no dia mau, sabendo que tu estás comigo e jamais me abandonarás. Amém. Que esta oração fortaleça seu espírito e te lembre: você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. O Deus que te guarda é poderoso para te livrar, te sustentar e te conduzir a vitórias que ainda nem imagina. Se esta oração falou com você, escreva: Amém, Deus cuida de mim. E antes de encerrar, quero te pedir uma coisa: inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta mensagem. Isso ajuda muito para que mais vidas sejam alcançadas. E já está aparecendo na sua tela outro vídeo que vai fortalecer ainda mais sua fé. Assista agora, Deus tem mais para falar ao seu coração.